sol, o luar, o encontro das águas, a cultura de um povo. Maués, é isso. Maués tem isso. No coração da floresta descansa um lugar. Olá! Esse documentário é resultado do projeto de pesquisa, o curso integrado em agropecuária do IFAM Campos Maués e a formação humana integral, desafios e perspectivas de um campo do interior do estado do Amazonas, que tem por objetivo investigar se a instituição proporciona aos seus alunos uma formação para além da formação técnica, formação humana integral. Para saber um pouco mais do documentário, gostaria de lhe apresentar o local onde foi realizada a pesquisa, a cidade de Maués e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campos Maués. O município de Maués localiza-se no Médio Amazonas, no extremo leste do estado, entre os rios Madeira e Tapajós. A cidade está a 280 quilômetros em linha reta da cidade de Manaus, capital do estado. O município é dividido em 12 polos de desenvolvimento e abrange mais de 180 comunidades rurais e 40 comunidades indígenas. Maués é uma cidade do Amazonas conhecida como Terra do Guaraná, fruto nativo, segundo a cultura local, com poderes medicinais e afrodisíacos. IFAM-CMA. O IFAM Campos Maués é resultado do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica Fase 2. A cerimônia de aula inaugural aconteceu no dia 5 de abril de 2010, no auditório do Museu do Homem de Maués. As atividades letivas iniciaram em 3 salas de aula, cedidas pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. O curso técnico de nível médio em agropecuária, na forma integrada, pertencente ao eixo tecnológico de recursos naturais, tem como objetivo proporcionar habilitação técnica aos educandos, promovendo, além da qualificação profissional, a escolarização integrada de nível médio, desenvolvendo suas competências e habilidades para atuação nos diversos segmentos da cadeia produtiva, ressaltando a valorização da ética, da diversidade, do meio ambiente, da responsabilidade social e do contínuo autoaperfeiçoamento humano, visando o desenvolvimento da economia da região. De poderosas tribos guerreiras, implacáveis destemidas. Qual a importância de um Instituto Federal no interior do estado do Amazonas? Por que estudar no Campos Maués? Por que fazer um curso técnico? Que formação esses alunos recebem? Que professores ou disciplinas foram importantes nesse processo de formação? Que perspectivas ou oportunidades o campus pôde oferecer? Esses questionamentos serão respondidos por egressos do curso técnico integrado em agropecuária que concluíram o curso entre os anos de 2012 e 2018. Porque é uma área que meus pais já atuavam e eu também já atuava, né? E nós somos muito carentes de informação, de conhecimento técnico e também de assistência técnica. Aí, como já era uma atividade que a gente exercia, então optei por fazer o curso técnico em agropecuária. Primeiramente era porque é uma área que eu me identifico. Meus pais são agricultores, foram nascidos no interior, não chegaram a cursar nem ensino médio. Meu pai e minha mãe cursaram até a 4ª série. E aí a gente sempre teve mais intimidade com esse curso. Tinha irmãos que já estudavam na instituição, mas faziam administração. E eu optei por agropecuária. E por ser, na época, algo que era menos concorrido do que os outros cursos, que era informática e administração. Bom, a minha escolha do curso foi assim, uma escolha pessoal, porque eu venho de família de agricultores, né? Aí eu tinha assim, essa curiosidade de saber mais sobre o que meus pais faziam, meus avós faziam. Então eu pensava de fazer o curso para aprender e ajudar eles de certa forma lá no que eles faziam. Então
por isso eu resolvi escolher fazer o curso de agropecuária no IFAM. Porque em 2012, quando eu estava no ensino fundamental, a minha turma foi a escolhida para ir visitar o campus. E mostraram lá por dentro, e quando mostraram a estrutura externa, foi uma coisa que me encantou muito, as casas de vegetação, tudinho que tinha por lá, e a trilha que estava em processo que não estavam ajeitando por lá. Então isso me encantou bastante, e foi, na verdade, isso que fez eu decidir o curso que eu iria fazer, que eu iria tentar concorrer para entrar depois. Como técnica, quando eu me formei, eu não tinha tanta confiança. Eu achava que ainda faltava muita coisa para mim e, se eu fosse posta no mercado de trabalho, por exemplo, eu não iria conseguir lidar com algumas situações que eu poderia vir a enfrentar depois. Na época que eu me formei, não. Eu adquiri já mais experiência, não só de vida, tanto pessoal quanto profissional, depois que comecei a trabalhar. Mas só com o curso eu ainda achei muito vago. Como pessoa, eu acredito que sim, porque acho que os professores e também a turma, a experiência, tudo lá, fizeram a gente conseguir lidar mais. Eu acho que aí sim. Com certeza, hoje eu presencio em mim, as pessoas que certamente estão em minha volta, eu presencio isso, né? Que depois que eu vim de lá, eu passei assim por mudança, claro que no início foi um pouco difícil mudar, acompanhar, mas hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada, né? E graças a Deus, olha aí, a esse estudo do IFAM, hoje eu tive a oportunidade de passar entre praticamente primeiro e segundo com meu irmão processando o curso técnico em análises clínicas. Eu acredito que seja uma formação, não só como estudante, mas como um ser humano em si, com tudo, entendeu? Formação humana integral. Não. Formação humana integral seria a parte social e a parte social, pessoal e questão da área de trabalho, na questão profissional. Não. Mono integral. Já ouviste Não. essa expressão? Não. Isso é uma realidade bastante comum, vamos dizer assim, na nossa sociedade hoje. E assim, as pessoas que já sofreram, ou viram, ou alguma que já presenciaram esse tipo de, vamos dizer, de violência, já é uma coisa, é muito comum, vamos dizer, a falta de educação de algumas pessoas que leva a fazer tais atos. Então é uma coisa que não é legal, mas já é tão comum no nossa sociedade. Obviamente que não é normal. Eu acredito que, assim, a princípio, essa educação vem de casa, vem de família. A família tem que se impor para mostrar para o filho o que é certo e o que é o errado, né? Porque uma criança que vai crescendo sem uma orientação familiar, ela vai pegando qualquer coisa, qualquer informação que não seja benéfico para ela mesma e pode até prejudicar outra pessoa, assim, fazendo bullying para quem é negro, para as pessoas gordas, praticando bullying, assim, para às vezes até uma
Essa pessoa que faz o ato do bullying, eu acho que ela faz isso até para se sentir melhor, né? É um jeito de ela se defender, mas se defender de quê? Sim, a gente dá mais a parte dos professores, eles discutem bastante essa parte de bullying ou de racismo. Essa parte é bastante debatida em sala quase todo o tempo. Os professores mesmo, às vezes, quando acontece, as coisas eles chamam atenção, conversam com a sala, faz uma roda como de costumes e conversam e tal, diálogo sobre toda essa forma de algumas pessoas tratar as outras. Eu acho isso um tanto, já se tornou um tanto comum a gente ver tudo isso, essas desigualdades que foram descritas, tanto preconceito quanto a extrema pobreza de um lado e certas ostentações de outro lado. Isso daí já se tornou um tanto comum, o que pro lado humano é um tanto absurdo a gente já achar comum que tenha desigualdade, quando o certo seria que cada um provesse o necessário para viver. Tu achas que o IFAM, durante a tua época de aluno, ele teve essa preocupação em discutir esses temas? Esses temas em si, não. Eu achei muito vago ainda e assistia a exemplos assim dessas desigualdades, de preconceito que não era debatido, era levado como, muitas vezes o preconceito era levado como brincadeira, a desigualdade era só na hora que ficava mais explícito, aí o pessoal, vamos debater e depois acalmava. Eu vou começar pela história, né? Então, eu fui um aluno que eu dei muito valor ao ensino que eu tive no IFAM pro lado das ciências humanas, que foram filosofia e sociologia. Então, eu falo assim que antes disso eu tive a catequese, que foi assim um tipo de ensino que me deixou mais humanizado, tanto para a questão religiosa quanto para a questão humana, né, que é de tratar o próximo. Só que no IFAM eu tive uma educação diferenciada que foi para enxergar o ser humano não como um resultado, mas como um acontecimento de fatores, né? Exemplo, eu pude me compreender melhor como um indivíduo, como um morador de interior, o último filho da minha família, o que teve mais oportunidades, né? Por exemplo, o IFAM, ele nasceu aqui quando eu já ia para o ensino médio, coisa que os meus irmãos não tiveram, os mais velhos. Eu acredito que assim, as pessoas hoje elas têm dificuldade até em se aceitar. Eu vou falar um exemplo aqui da questão indígena. Eu não sei, muitos indígenas hoje eles estão abandonando essa cultura. Alguém pinta o cabelo, de repente, para tentar se inserir. Esse é meu ponto de vista, não estou dizendo que realmente isso seja. Então, uma dificuldade até de se aceitar. Às vezes o cara ele vê um cabelo ali diferente, ele já quer fazer o cabelo. Aí o meu cabelo ele é um pouquinho, digamos assim, enrolado, e eu já quero cortar para não crescer tanto, para não aparecer isso em mim. Então, para mim, hoje, já tem uma dificuldade de se aceitar. Aí imagina alguém aceitar o outro do jeito, da forma dele, né? E eu acredito que a tendência disso é mudar, porque hoje nós temos influência muito forte, e a mídia bate muito em cima disso, né? Todo tempo mostrando o lado de outra pessoa, de um deficiente físico, que de repente não tem aquela garantia do direito dele que está por lei, e mostra o quanto as pessoas estão sendo rudes de fazer, de repente, vou ocupar uma vaga do estacionamento de alguém que é deficiente físico. Aí vai lá, a pessoa ocupa, e lá na televisão ela vai mostrar o lado ruim disso que está acontecendo lá, né? E para mim a tendência disso é que diminua, e que não aumente, né? Que hoje vai diminuir daqui com o passar do tempo, porque a mídia foca muito nisso. Eu acredito que tiveram alguns professores que eles tiveram muita essa preocupação acho que os professores da área mesmo foram os que mais próximos que nós tínhamos. Então eles sempre tinham essa preocupação de conversar conosco, não só sobre a nossa formação acadêmica, mas faziam essas conversas para a gente tentar se encontrar, digamos assim,
porque é um curso complicado, entendeu? Então a gente se via muitas vezes perdido, sem saber as coisas, e eles faziam de tudo para ter esse período, para conversar conosco, para tentar nos ajudar mesmo, nos guiar, nos dar um norte, ou quando a gente estava começando a se perder. Bom, o IFAM mudou muito, assim, em caso de pessoas, assim, quando eu entrei no IFAM eu tinha mentalidade, assim, quase assim, pouca, assim, quando eu entrei no IFAM eu aprendi a adquirir muitos conhecimentos diferentes, e até hoje eu tenho em mim, e eu aprendi muita coisa lá do IFAM, muito, com os estágios, com as coisas, eu aprendi muito mesmo. Eu venho de uma realidade muito, digamos assim, onde essa desigualdade é bem pesada. Eu nasci na periferia, e ali a gente sempre já tinha essa coisa de desigualdade. E aqui no IFAM a gente chegou e começou, quando eu entrei, eu vim de uma escola que era tida como uma das piores escolas da época, no fomento fundamental. E tinha os outros que eram de escolas que se diziam superiores, e aí a gente já tinha essa mentalidade formada, e o IFAM em muitos casos deixou a desejar para contribuir nessa formação nele, quanto a isso. Mudou sim, porque tipo, quando a gente está lá no IFAM, tinha professor que dava orientação pra gente cursar uma faculdade, sonhar longe, e tipo, isso ajudou sim a pessoa a ter uma visão diferente do que quando eu morava em Boa Vista, né? Sendo que até hoje eu tenho uma visão diferente, tenho um plano, quem sabe, daqui para frente. Eu acho que a palavra seria a renovação, né? Muitas ideias renovadas, muitos pontos de vista aí que depois que eu fui para lá eu comecei a mudar, então foi uma renovação. Preservei algumas características, mas bem poucas, enfim, pouca coisa, acho que uma renovação, se fosse definir numa palavra. Seria uma outra pessoa, Isso. Uma outra abordagem, uma nova forma de ver a própria realidade, ou de se enxergar enquanto pessoa também? Isso, com certeza. Eu acredito que o professor Wesley e o professor Hugo foram os que mais, acho que por eles serem mais jovens também na época, eles tinham mais proximidade com a gente, entendiam mais as dificuldades que nós estávamos passando, mas também acho que os professores de biologia foram os que mais ajudaram a gente, ficaram conversando também. Basicamente eles. Não puxando sardinha, né? Eu gostava muito de filosofia, demais. Gostava também de biologia. Inclusive hoje eu estava fazendo um estudo sobre filosofia, biologia, e eu gosto demais. Educação física também me chamou muita atenção. Chamava atenção porque eu gostava de praticar esporte. Mas assim, a princípio, falando da nossa sociedade, né? A filosofia, ela sempre me ajudou em questão de ver o mundo diferente, né? A gente, depois que a gente estuda, a gente tem conhecimento, a gente procura ver o mundo diferente, né? Também achar soluções para que, né, as coisas possam melhorar. Em primeiro lugar, pela questão técnica mesmo assim do ensino, que foi bem repassado. Eu tive 2 professores que foram o professor Bruno Leal, que ele era uma pessoa que estava diariamente na sala de aula, prestando ali o seu ensinamento, e sempre tranquilo, né, botando ali os debates. E também o professor Felipe, que foi uma das pessoas assim que, né, quando a gente tinha ali, passava a questão do ensino, ia mais para a prática desse ensino. A gente tinha ali uma situação onde a gente despertava a discussão e conversava, e a gente tentava entender como que cada universo dos alunos a gente poderia estar compreendendo melhor o que foi repassado. E também eu esqueci de citar, mas eu vou falar agora, o professor Jean, que assim, para a reta final do meu curso, que era na questão do vestibular, onde eu tinha que ter aqueles temas mais politizados, né, mais discutidos, e ele jogava sempre a questão da filosofia no nosso cenário.
Teve até uma vez que a gente discutiu acerca da estética, que é um dos últimos assuntos da filosofia no terceiro ano, não sei se ainda é. E aí a gente teve ali um embate de alunos, porque eu sempre pro lado mais de aplicar realmente o ensino, né, botar em prática. E uma maioria mesmo, assim, tipo, era eu e mais 2 na sala, contra toda a sala, entende? O resto todo da sala. E aí a gente tinha que estar trocando a ideia. E é engraçado porque até depois disso, algum aluno, né, que conversou comigo, que foi o que mais debatia, ele disse, cara, o jeito que tu pensava, eu penso hoje, e tu já estava há muito tempo à frente de mim. Aí isso é bem pra tu ver a diferença, né? Claro, cada ser humano tem o seu tempo, mas pra mim eu conseguia assemelhar melhor as situações humanas. Tem. Na área da qualificação profissional do curso técnico, foi mais as áreas de curso técnico mesmo. Os professores se preocupavam com a gente na área da matemática, na área de português, da biologia. Professores que se preocupavam com a gente mesmo, sempre buscar mais a fundo mesmo. Na área de filosofia, que era a sua área também, que era um professor que contribuía muito com a gente. Os professores que se preocupavam para que a gente aprendesse mesmo. Por exemplo, o professor Vanderlei era uma pessoa que ele se dedicava desde a hora que ele entrava na sala de aula até a hora que ele saía. Se tu não entendesse, ele ia te buscar desde do começo que ele tinha começado a explicar até a hora que terminasse de novo a explicação dele. Era uma pessoa muito preocupada para que a gente aprendesse mesmo, buscar entender mesmo aquilo que ele estava explicando para a gente. Bem, quando eu me formei no curso em 2014, eu confesso que eu não me senti preparado assim, na parte prática do curso, pois ele é um curso que ele deve ter tanto parte teórica como parte prática. E a parte prática do instituto, ela é muito, assim, não tem uma grande formação assim, na questão prática, as instalações que necessitamos. E eu pude visitar também outro instituto federal de Parintins, e ele não apresentava uma condição assim, tão diferente da nossa, praticamente a mesma coisa. Então, nessa questão de atuar, assim, eu não sou um dos alunos lá que não me senti assim, preparado. Eu acredito que pelos meus conhecimentos absorvidos eu garanti assim. Tanto na área animal quanto na área vegetal? Ou houve alguma deficiência? Assim, mais na área animal, porque da vegetal eu acredito que o Instituto deixou muito a desejar, porque eu acredito que não tinha recursos pra gente fazer o que tinha que fazer, né? Aí sempre o professor dava um jeito, mas não saía do jeito que era pra ser. Não, eu classificaria como vaga, uma formação vaga. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas? A parte de conhecimento prático em si, porque para um curso de agropecuária a gente tem que ter certas estruturas que o campus, até hoje, já me formei, eu vou fazer 4 anos trabalhando no campus e ainda hoje o campus não oferece. Qual seria essa estrutura mínima que tu faz? São o que a gente denomina de UEPs, que são as unidades de produção de ensino, que seriam, no caso, a pessoa vai estudar sobre bovino. Não tem nenhum animal que chega próximo, que seria, no caso, podemos usar o caprino, que tem as mesmas características, e a gente não tem. Na minha avaliação, em termos de prática, deveria ser feito parceria com produtores, para a gente acompanhar e já tendo aquela vivência do dia a dia com o produtor, sabendo o jeito dele, os produtores que a gente ia encontrar no campo, né? E com isso, não digo só o IFAM, e não só nós como profissionais ganharíamos, né? Mas como produtor também, que certamente a gente estaria levando informações, né? Tecnologia para campo. Isso também daí ia motivar muito mais o produtor e também nós como técnico. Sim, porque a gente acha, eu me sinto preparado para atuar como técnico agropecuário, por de ter me formado no IFAM e já ter ido buscar a coisa mais a fundo para mim
atuar na área. Eu me sinto preparado para atuar na área de agropecuária. O aprendizado do IFAM, ele serviu para o teu trabalho aqui? O que mudou a tua forma de fazer antes e depois do curso? A gente já tem um conhecimento a mais, né, de trabalhar. Ninguém tinha noção nenhuma de trabalhar principalmente na área de plantio. Ninguém tinha aquela orientação como a gente já tem agora. Já foi passado para a gente na escola que a gente já pode passar para as outras pessoas. Como técnico, a gente já tem como orientar essas pessoas no campo. E a gente mesmo, no nosso próprio terreno, a gente já tem como fazer as coisas mais organizadas. Questão de adubação, questão de espaçamentos, todas essas coisas que a gente usa, que não tem a mínima noção quando a gente não estuda. Depois que a gente passa pelo curso técnico do IFAM, a gente já tem essa noção de como fazer melhor, trabalhar numa pequena área com várias culturas, né? Plantio consorciado, que tudo isso a gente aprende no curso. É um curso que com certeza tem muito a oferecer, principalmente para a gente que vive no campo. Agora eu estou fazendo agronomia. Bom, eu passei para a UFAM para fazer um curso superior de engenharia agrônoma. Tem a ver alguma coisa com agropecuária? Sim, tá bem integrada dentro da agropecuária. É justamente vamos dizer assim, a agropecuária. É um prosseguimento já do ensino médio. Isso. Bom, hoje em dia eu faço faculdade de educação física, né? Mas eu trabalho também na área de agropecuária, né? A gente tem um sítio aí que estamos com um projeto de bovinocultura, suinocultura, e também estamos trabalhando na parte de agricultura. Então a agropecuária ainda está na minha área, ainda é uma área da minha vida. Eu faço o curso de Ciências Contábeis. Eu vou para o 5º período agora. Eu vejo que é uma coisa bem diferente do que eu queria fazer, mas eu estou me sentindo bem fazendo Ciências Contábeis. No momento atual eu estou cursando, né, agronomia na Universidade Federal do Amazonas, em Itacoatiara. Eu já estou no momento no 8º período. Primeiro, logo que eu me formei, eu comecei a fazer faculdade de nutrição. Aí eu concluí 2 períodos, aí eu tranquei, aí vim pra Maués. Aí até então a minha mãe se mudou pra cá e voltou pra Maués, né? Aí não teve mais condições de eu voltar pra lá, voltar a estudar. Aí então eu me apeguei ao que tinha aqui na cidade, que foi quando veio o processo seletivo do CETAM. Aí eu fiz, aí eu passei para técnica de enfermagem e agora esse ano a gente vai concluir. Depois que eu terminei o curso de agropecuária, eu inseri no outro curso, que foi o curso técnico de administração, que eu também fiz. Finalizei o curso técnico de administração e agora que basicamente assim eu não estou fazendo nada. Por enquanto eu não me inscrevi em nada ainda. Hoje eu sou servidor público federal concursado na minha área, sou técnico agropecuária do Instituto. Então, eu passei no vestibular, o IFAM me ajudou muito nesse detalhe. Eu passei em 3 vestibulares, todos para farmácia, e aí eu optei cursar farmácia na UEA. E lá eu estudo integral, então não tem como eu ter uma outra atividade, né, financeira por fora. Então eu só estudo, mas eu já consigo agora ter uma renda pequena, que é para custear pelo menos as necessidades, que é de um projeto que eu faço. E eu tô quase formando e eu tô só esperando vir uma formatura para seguir adiante. Eu tentei plantar algumas hortaliças, mas não deu sem muito sucesso, que os animais acabaram com tudo aí. A ideia inicial foi voltar para a área? Já atuar na área? Só que não faltou apoio, né?
a maior dificuldade hoje na tua avaliação para trabalhar, para permanecer na área, seria apoio por parte de quem? Do poder público? Sim. Da instituição bancária? Do poder público, né? Porque tem maquinário, né? Na verdade, o técnico não tem isso, maquinário que é necessário. Olha, logo no início eu vim para campo mesmo. Eu vim para fazer um projeto. Nós fizemos um plantio de mandioca com a minha mãe, bananeiras. E hoje está aí. Mas depois, logo em seguida, apareceu a oportunidade de acompanhar um projeto no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista do Ramo. E a gente acompanhou um projeto de hortaliças. E logo depois surgiu a oportunidade de aplicar um curso pelo CETAM. E aí, desde 2017, eu acredito eu, que até o ano de 2018 eu estava aplicando o curso. E hoje também exerço outras atividades, né? Plantando, criando. E basicamente é isso. Na verdade, eu ainda não tive a oportunidade assim, de trabalhar como... Já tive... Na verdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar como um orientador numa comunidade da zona rural, aqui mesmo no Asmiri, como professor técnico em ciências agrárias, só também para orientar na questão de horta, que eu fiz curso mais avançado também, negócio de questão de hortaliça. Sim. E eu tive essa oportunidade de trabalhar como técnico nessa comunidade no período de 2 anos. Se tu comparar o teu período de 3 anos no IFAM com colegas, com amigos que estudaram em uma escola estadual, Maria da Graça ou Dom Aniquiles, por exemplo, o que te diferencia tu deles? Eu vou pegar, por exemplo, no curso de agropecuária. A gente tem muitas visitas, a gente pode ter uma experiência além de sala de aula, de ter contato com uma realidade, digamos assim, nossa mesmo daqui, entendeu? Além de que não só indo nessa parte do curso, de sair de lá com técnico e tudo, mas eu acredito que o IFAM, ele dá mais oportunidade para os alunos, por exemplo, que gostam que são esportistas. Eu mesma eu pude ter a oportunidade de viajar para ir competir, mas também eles investiam muito nas partes de artes, por exemplo, tinha muito projeto voltado para música na época e dança. Eu acho que eu não via isso em outras escolas. Ai, trouxe meu currículo também, às vezes quando distribuiu meu currículo, aí a pessoa olha, nossa, você se formou, você veio de um local que é um ensino muito bom, aí eles olham já diretamente para o nome, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, eu fico bem sem jeito, né, porque, eu vim de lá, eu tive uma educação ótima, não posso reclamar, porque não tem defeito nenhum. Sim, específico, porque quando me formei, fiquei 1 ano sem emprego, e aí surgiu a oportunidade do concurso público. E aí eu fiz especificamente para minha área de formação e passei. E aí sem o IFAM, sem ter estudado no IFAM, não seria capaz de ter essa oportunidade. Então, assim, ele foi um divisor de águas da minha vida, porque eu não imagino o que aconteceria comigo, quanto ser humano, né, se o IFAM não tivesse entrado na minha vida. Porque ele ampliou muito a minha habilidade como acadêmico. Muito, assim, a nível de compreender coisas ao redor do mundo de uma forma diferenciada, né. Então ele agregou muito nessa questão do ensino e na praticidade desse ensino, porque como a gente tem uma educação técnica, hoje no Brasil ela é uma educação refinada. A gente tem tanto as bases nacionais, que são comuns, quanto a educação técnica. Então a gente tinha a questão dos estudos normais, né, que eram de aprendizado normal, acadêmico, e paralelo a isso, a técnica, que já era uma questão mais profissional, mais humanizada. Então, digamos assim, que a pessoa, quando ela aproveita mesmo as oportunidades do IFAM, ela sai de uma forma bem completa. Ela sai um indivíduo completo, né? Pelo menos para saber o que ele quer e onde ele vai canalizar todo aquele conhecimento dele.
Nossa, sem dúvida. Primeiro que eu não teria conhecido o sindicato, eles não teriam me aberto as portas, né? E logo em seguida veio a oportunidade de ministrar cursos pelo CETAM aqui no município. E depois, no ano de 2017, em novembro, eu recebi a oportunidade de trabalhar na SGS, que é uma empresa de classificação de grãos em Itacoatiara, no qual eu recusei de ir, né? Por motivos pessoais. Mas, graças a Deus tive, não tenho hoje do que reclamar, tipo assim, lamentar de alguma coisa não, bola pra frente. Que teve oportunidade, teve. Depois de que passei pelo IFAM, nossa, muita coisa mudou. Por um lado sim, por um outro não, porque hoje em dia aqui em Maués, para a gente ter uma oportunidade, se a gente não tiver uma base política, a gente não já tratando da questão política, né? A gente não tiver um conhecimento com as pessoas que tomam conta de secretaria, de produção, se a gente não tiver um conhecimento, ninguém tem oportunidade. E nesse sentido, ela foi um pouco fraco, mas o pessoal que fica pra gente, com certeza, isso aí o conhecimento ele foi importante. Com certeza. Dominavam a magia do tempo, os botos nos rios, não intimidavam-se nem mesmo diante. Estamos chegando ao fim. O documentário quis proporcionar aos egressos do curso integrado de agropecuária do IFAM Campos Maués expor suas impressões, sentimentos, avaliar e relatar a importância do Instituto Federal para sua formação técnica e humana. Para